Olá, esta é a Semana Santa Restaurados por Cristo. E você está conectado no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim Colonial. Eu sou o pastor Kowalczuk, estarei com você e com o pastor Fernando Iglesias toda essa semana meditando sobre a vida, o ministério e a obra de Jesus Cristo por cada um de nós. Em cada noite nós teremos um momento de meditação na palavra e de oração. Junte-se a mim enquanto oramos a Deus. Querido Pai Celestial, que prazer poder estar mais uma vez em Tua presença e Te buscar. Nesta hora quero colocar em Tuas sagradas mãos as vidas de todas as pessoas que estão lutando contra esta doença terrível, pessoas que estão enlutadas, pessoas que estão na linha de frente trabalhando para que outros tenham vida. Abençoa cada um, protege-os e nos dá o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Num mundo com tanta interação digital, nunca houve tantas pessoas solitárias. Nesta noite, o pastor Fernando Iglesias vai nos mostrar como Deus se fez carne para estar para sempre conosco. É maravilhoso a gente poder estar aqui para meditar na palavra de Deus e principalmente nessa figura icônica que é Jesus. Ao meditar nele, num mundo como nós temos hoje, cheio de tecnologia, cheio do crescimento da sabedoria humana, é também muito estranho o jeito como a gente é atraído para a figura de Jesus. Como a gente vai começar a estudar a palavra, eu quero convidar você para a gente inclinar a cabeça e orar. Deus amado, essa palavra foi escrita pelo Senhor e nós precisamos da iluminação do Senhor. Por favor, Senhor, fala conosco a nossa mente, ao nosso coração, no fundo da nossa alma, por favor. Nos ajuda a entender os seus planos para nós e para esse mundo, em nome de Jesus. Amém. O primeiro texto no qual a gente vai meditar hoje está em João, capítulo 1. Como a gente sabe, João faz parte dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos falam a respeito de Jesus. É a mesma história contada da perspectiva de pessoas diferentes que foram inspiradas pelo Espírito para descrever aquela narrativa toda. Cada um tem um enfoque, uma ênfase. E João, ele faz com que a gente veja a história de Jesus e a vida dele numa perspectiva totalmente diferente dos 3 evangelhos. Qualquer leitor que jamais tenha lido os evangelhos, que comece a ler a partir de Mateus, Marcos, Lucas, vai ver que a história de Jesus começa a ser contada a partir do momento em que o nascimento dele foi prometido aqui nessa terra, por um anjo visitando Maria. Contudo, quando a gente chega em João, o Senhor volta o nosso pensamento lá para trás. Não para a época em que Jesus nasceu, não para a época em que ele chegou a essa terra, mas nos tempos da eternidade. Como assim? João 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É diferente porque João usa a palavra verbo. Quem será esse tal verbo de quem João está falando? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João está dizendo que esse Verbo estava com Deus e era Deus. Interessante, não é? Se Deus fosse uma única pessoa, como é que poderia ele ser Deus e estar com Deus ao mesmo tempo? Seria a mesma coisa que eu dissesse, outro dia eu estava andando comigo mesmo na rua, não faria sentido. Mas ele está dizendo, está falando de uma pessoa que estava com Deus e que ao mesmo tempo era Deus. Quem será esse Verbo?
Ele diz mais: a vida estava nele, e ele era a luz dos homens, ou a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. A identidade desse verbo ela vai ser revelada totalmente quando a gente chega aqui no texto mais conhecido da Bíblia, provavelmente, né? João 3,16, quando diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você deve pensar, peraí, mas qual é a conexão? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Entre João 3,16 e João 1, de 1 a 4, tem um outro texto que vai fazer o link entre eles. João 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Ou seja, esse verbo é o próprio unigênito do Pai, do qual João 3,16 está falando, quando ele diz: o verbo se fez carne, como unigênito do Pai, e lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o Filho unigênito, Jesus, de quem a história João vai relatar, é o mesmo verbo do qual a palavra está falando. Então, se Jesus é esse verbo, a gente poderia ler o texto de João 1, de 1 em diante, assim. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. Que revelação tremenda faz João a respeito de Jesus. Enquanto os outros evangelistas começam a falar da vida de Jesus, de quando ele nasceu nesse mundo, João marca o princípio de Jesus num tempo em que não houve o princípio eterno. Ele coloca o Senhor Jesus como estando com Deus e como sendo Deus. E não só isso, ele coloca também Jesus como sendo o agente da criação, aquele através do qual Deus criou todas as coisas. Bom, se alguém ficou com dúvida a respeito disso, existem muitos outros textos que nos levam a ver essa grande, imensa verdade. Mas eu quero ler um deles, Colossenses, capítulo 1. Olha só o que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 1, falando de Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, Jesus, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito. Ele não é o primeiro ser criado, mas ele é aquele que deu princípio, início à criação. E o verso 16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas. Olha só a conexão com João. Nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e sobre a terra, as coisas visíveis e as invisíveis, ou seja, tanto o reino terrestre quanto o reino espiritual, quer sejam tronos, soberanias, quer principados ou potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Que incrível! Isso nos faz pensar numa outra coisa. Só existem 2 livros na Bíblia que começam com no princípio. Um deles é João, que a gente acabou de ler. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
O outro livro que começa com no princípio é o livro de Gênesis. E como é que começa Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. João e Gênesis têm essa conexão, porque no Gênesis nós vamos ver o Deus Criador criando pelo poder da sua palavra. Não é isso que diz o Gênesis? Lembra lá, ó. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E foi tarde e manhã, o primeiro dia, e viu Deus que a luz era boa. Não são essas afirmações de Gênesis? Esse Deus que criou pelo poder da sua palavra é o próprio Jesus. Por isso em João ele é chamado Deus Verbo, o Deus Palavra, o Deus que tem poder pela sua palavra. A gente vai ver nessa série, por exemplo, que o Deus que tem poder pela sua palavra foi o Deus Eu Sou, que tirou o povo da escravidão do Egito. O Deus que tem poder na sua palavra foi o Deus Eu Sou que se apresentou a Moisés no meio do deserto. E quando Moisés perguntou, mas quem eu vou dizer que me enviou para o Egito? Quando me perguntarem quem te enviou, quem eu vou dizer? E aí ele diz, diga que Eu Sou te enviou. O mesmo Deus Criador que criou pelo poder da sua palavra, que é o Deus Verbo, do qual João diz assim, nele foram criadas todas as coisas, através dele. E Paulo diz assim, tudo foi criado por ele e nele todas as coisas subsistem, ou seja, ele é o Criador e é o mantenedor de todas as coisas. O mesmo Deus que nasceu nesse mundo, feito um bebê, foi o Deus Criador do Gênesis, que criou pelo poder da sua palavra. Foi o Deus que se ajoelhou no chão para formar um boneco e colocou a mão no barro e soprou no nariz de Adão o fôlego da vida. Foi o mesmo Deus que antes de criar Adão e Eva, escolheu criá-los livres, totalmente livres. Livre arbítrio. Liberdade é a palavra tônica do reino e do império do bem e do reino de Deus. Liberdade total. Liberdade de escolha, livre-arbítrio. Deus criou o ser humano livre, totalmente livre, até mesmo para não escolher Deus. E a coisa fica mais incrível quando a gente pensa nisso, porque se Jesus é o Deus Criador do Gênesis, se Jesus é mesmo o Deus que nasceu feito homem e que morreu na cruz se humilhando para nos transportar para o reino do seu amor, como diz lá em Colossenses, que a gente acabou de ler agora, nos libertou do império das trevas para nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Se Jesus é esse Deus do qual a Bíblia está falando, então a gente pode pensar claramente que foi uma loucura ele pensar em criar o ser humano. Porque ele, quando criou o ser humano e deu liberdade ao ser humano, ele sabia que ele um dia teria que morrer para salvar esse ser humano, por causa da liberdade que ele deu. E sabe, eu fico pensando assim comigo, por que Deus escolheu criar um ser humano livre, mesmo assim? Mesmo sabendo que o ser humano iria abandoná-lo, mesmo sabendo que ele mesmo teria que sofrer no lugar do ser humano, mesmo sabendo que ele ia ter que se transformar num ser humano, porque essa seria a única maneira de resgatar esse mundo. E a única resposta que eu encontro é que Deus valorizou tanto a liberdade do ser humano, que ele não poderia ter nos criado de outro jeito. Como assim valorizou a liberdade? Sabe, quando a gente pensa assim, dá até a impressão que a liberdade pode até não ser tão grande coisa assim, a ponto de Deus deixar com que acontecesse tudo isso no mundo, permitisse por causa da liberdade do ser humano. Pode ser até que alguém diga assim, poxa, mas então Deus não devia ter criado livre, né? Deus não devia ter criado livre. Queridos, a liberdade é o bem maior que existe. Não existe vida de verdade se você não é livre. Não existe vida de fato se uma pessoa não é totalmente livre, desimpedida de qualquer amarra.
Por isso Deus fez o ser humano livre, livre até mesmo para rejeitar o próprio Deus, para rejeitar a própria vida. A coisa funciona assim. Deus é fonte de vida. Jesus é fonte de vida. Como diz aqui em João, a luz estava nele. A luz estava nele. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Ele era a luz. Ele era a fonte de vida. Ao Deus criar o homem, ele diz, olha, você precisa estar ligado comigo, porque enquanto você estiver ligado em mim, eu criei você para ser eterno, mas eterno ligado em mim. Porque eu sou vida. Você não tem vida em você mesmo. Nenhuma criatura pode ter vida em si mesmo. Eu, Deus, sou vida. Sou eterno, sempre existi e sempre existirei. Criei você à minha imagem e minha semelhança para você ser eterno. Enquanto você estiver ligado em mim, não desligue de mim. E o que acontece em seguida é que o homem escolhe se desligar de Deus. Pecado é separação. Pecado foi o momento em que o homem, usando a sua liberdade, escolheu se separar de Deus. E, separado da fonte de vida, da fonte de energia, o ser humano se tornou mortal. Para mim, a palavra que resume melhor pecado, ou que explica melhor, é separação. Separação. Quando o homem pecou, ele se separou. Ele se separou de Deus. Pecado é separação entre o homem e Deus. Pecado é separação entre o homem e o homem, porque a partir daí a nossa mente passou a ter uma separação. Um lado me diz que essas coisas são boas e que eu devo fazer as coisas boas. O outro me diz, mas eu quero isso, eu sei que não é bom, mas eu quero. E a minha mente é dividida o tempo todo entre o que é bom e o que não é bom, mas eu gosto. O pecado provocou separação entre o homem e a natureza, porque Deus havia criado o homem para governar sobre a natureza. E agora a natureza se volta contra o homem. E agora nós vemos o mundo como ele está hoje, degradado. E o próprio homem degrada a natureza, a terra da onde ele saiu. O pecado causou a separação entre Deus e Deus. Porque aí a gente vê Jesus, o Deus Criador, na cruz, morrendo. E clamando, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? É Deus se sentindo desamparado por Deus. Deus feito homem, sentindo o desamparo que você e eu sentimos também. Separação entre Deus e o homem. Separação entre o homem e o homem. Separação entre o homem e a natureza. Separação entre Deus e Deus. Você lembra quando Jesus, no Getsemane, orou e disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. E qual foi a resposta de Deus? Jesus ouviu a resposta do silêncio de Deus. Essa resposta que muitas vezes a gente ouve, como se Deus não existisse, como se Ele estivesse longe. Como se Deus fosse uma fantasia no imaginário de pessoas que inventaram um livro chamado a Bíblia. Como se Deus não fosse real. Jesus sentiu essa separação. Ele que durante a vida dele toda aqui viveu, falou com o Pai, operou milagres. Agora ele não podia operar um milagre em favor próprio. E ele sabia disso. Dependia totalmente do Pai. Do mesmo jeito que todos os milagres que ele fez não vinham dele mesmo, mas provinham da comunhão e da relação que ele tinha com o Pai, dessa junção, porque o homem um dia foi separado de Deus, mas nós somos chamados hoje, através de Jesus, a nos religarmos com Deus, a nos unirmos de novo. E se o pecado nos separou, a graça nos reaproximou. E Jesus mostrou para mim e para você como é possível viver nesse mundo ligado com o Pai. E o pecado cada vez vai existindo menos na vida da gente.
Lógico, é impossível ser um ser humano e não pecar. 1 João diz isso para nós. Olha, vocês não devem pecar, mas se por acaso vocês pecarem, vocês têm um advogado. Usem esse advogado. Jesus é o meu advogado. Foi Ele quem me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho, no seu amor. Mas ainda fica a pergunta: por que Deus escolheu nos criar livres? É porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não pode existir amor sem liberdade. Sabe aquela poção do amor? A famosa, que não existe? Imagine que você ame muito uma pessoa que não ama você e que ama outra pessoa. E você escolha dar para ela a poção do amor. Vamos supor que existisse. E no momento em que ela bebe aquilo, ela vai dizer: eu amo você. Você pode até gostar de primeiro, não é? Quem sabe? Puxa, agora essa pessoa é minha. Mas aos poucos você ia começar a comparar o seu relacionamento com o de outros. Porque a conquista entre dois seres humanos, a conquista, ela significa aquele momento em que eu convenço a outra pessoa a querer pertencer a mim por livre e espontânea vontade dela. Isso é conquista. Você pertence a alguém? Eu pertenço. Eu escolhi pertencer à minha esposa e ela escolheu pertencer a mim. Eu sou dela e ela é minha. E você pode estar pensando que eu estou falando baboseira, mas não é. Guardando todas as nossas características, guardando toda a minha integridade de eu ser um ser completo, livre. Mesmo assim, usando a minha liberdade, eu escolho pertencer a ela e ela escolhe pertencer a mim. Eu respeitando as características dela, a liberdade dela, mas nós pertencemos um ao outro. Por isso, cada vez que eu ouço ela me dizer, eu te amo, ou cada vez que ela estende a mão para fazer um carinho em mim, para tocar meu rosto ou minha mão, aquilo me aquece o coração, porque eu sei que aquilo vem do fundo da alma dela e que é sincero. Mas como é que funciona com uma pessoa que toma a tal poção do amor? Cada vez que você comparar o seu relacionamento com o meu, por exemplo, você vai dizer, puxa, a esposa dele o ama, vem do fundo da alma. Mas a minha, se não tomasse a poção, não me amaria. Eu a obriguei. Deus jamais obrigaria a gente a amá-lo. Porque o amor que é obrigado, o amor que não vem da liberdade, não é amor. Só aquele que é livre pode escolher a quem ele vai amar. Por isso, Deus que nos deu liberdade até mesmo para nos separar dele, é aquele que hoje nos quer libertar da escravidão na qual nós nascemos. Escravos do que não presta. Escravos de querer nos afundar no vício, em nos alimentar do que não presta, alimentar nossa mente com o que não presta. E cada vez que a gente exerce essa tal liberdade, nos afundamos mais, nos escravizamos mais. E cada vez que abdicamos mais dessas coisas e entendemos que com Deus nós nos tornamos livres de novo, aí a gente se torna livre de fato. Eu sou livre. Eu sou livre para viver uma vida de romances, uma vida de aventuras sexuais, mas eu sou livre também para escolher pertencer a uma pessoa, dedicar minha vida para ela e receber a dedicação da vida dela para mim. Eu fui livre a vida inteira para não ter uma família ou para formar uma família estruturada com filhos e com uma esposa. Eu fui livre para, quem sabe, terminar minha vida sozinho, mas eu também fui livre para escolher
ter uma família a quem eu amparei e que me ampara até o dia de hoje. Eu sou livre para escolher não ter Deus, mas eu sou livre para escolher entregar a minha vontade para Deus. E é para isso que Deus chama você hoje, para usar a sua liberdade de escolha e dizer assim: Deus, se existe um Deus de fato, e se Ele é Jesus, e se Jesus se manifestou como o Deus eterno, como o Deus criador, como o Deus mantenedor e como aquele salvador e aquele que vem me buscar, eu estou entregando a minha liberdade de escolha nas suas mãos, para que o Senhor possa tomar conta do império e do reino do meu coração e da minha alma. Jesus está convidando você para isso essa semana. E Ele vai se revelar a você através da vida desse Deus homem que viveu aqui na terra. Ele vai cativar você, mas acima de tudo, Ele vai lançar sobre você o seu olhar e o seu amor, como você, quem sabe, nunca sentiu na sua vida. Entrega o seu coração, abre a sua mente, para que Deus fale direto com você. Fecha os olhos. Deus amado, coloco nas Tuas mãos a minha vida e a vida de cada um que está assistindo, Senhor. Sua palavra é tão profunda, tão grande, que nos responde perguntas e nos provoca ainda outras perguntas, Senhor. Eu sei que não há respostas para tudo, mas obrigado porque há muitas respostas que o Senhor nos dá. Basta cavarmos na Sua palavra. Toma, Senhor, nas Tuas mãos a nossa vida, nesse momento como ela está. Passando pelas dificuldades que passamos, enfrentando, Senhor, as batalhas que enfrentamos, mas também podemos viver a alegria que o Senhor coloca à nossa disposição. Nós oramos, pedimos, rogamos que o Senhor nos ajude a colocarmos a nossa liberdade de escolha nas Suas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém.